Vamos lá, assim é bom, tudo no horário programado, palestra top, assim que é bom demais. Pessoal, vou chamar agora a Daniele Soares. Tá aí, Dani? Cadê ela? Já virei íntimo da Dani, tá vendo? Pessoal, a Dani, ela é pioneira nessa parada de fábrica de automação RPA. Já troquei uma ideia com ela, é fera demais, tenho certeza que vai arrebentar. E aqui, Dani, é o seguinte, ó, vai chegando aqui, que vai ser o seguinte, ó. Toma aqui o seu passador de slide. Vai ser o seguinte, ó. Auto-organizado. Você vai ter ali, ó, o controle, 30 minutinhos. Que é o mais importante. Isso, ó, vai ser assim. Você vai ganhar essa caneca linda, se der tempo para perguntas, tudo bem? A camisa e o livro tu vai ganhar também, mas eu pensei que tinha sido eu, cara, feito uma besteira aqui, mas foi lá, tal, voltou. Então, assim, é para ficar mais emocionante, porque a gente... Todo mundo acordado, isso, tinha gente piscando, boa. Aí, assim, 25 minutos é bom que dá 5 minutos de pergunta, vai ganhar uma canequinha linda aí, tá bom, Dani? Boa palestra. Isso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Percebi que eu não estava me ouvindo. Eu sou cantora, eu gosto de cantar de vez em quando, então se vocês cochilarem, eu vou começar a cantar aqui, eu sou super desafinada. Meu time que está lá atrás sabe, então, por favor, ninguém, depois do almoço, ninguém cochilar, o tempo é rapidinho. Bom, enfim, prazer estar aqui com vocês, obrigada pela presença, obrigada também para os nossos clientes que estão aqui, parceiros, pessoal da UiPath, todo mundo que também está assistindo online, que eu sei que tem muita gente online, o celular está pipocando aqui, de um monte de gente acompanhando o evento, todo mundo adorando as palestras, os conteúdos. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre fábrica de automação, né? A gente vive um cenário hoje que a automação deu um boom, todo mundo descobriu que realmente é uma tendência e que a gente não tem muita escolha, né? Não tem muito caminho. A gente tem que inovar, a gente tem que acompanhar e, principalmente, a gente tem que trazer os humanos para o jogo. Não dá para a gente fazer automação sem ter o corpo operacional envolvido nas estratégias da empresa, né? Eu acho que muito do que a gente fala de RPA hoje está ligado à estratégia. Mas pouca gente percebe isso. E quando a gente não percebe isso logo no início, a gente lá na frente, a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as dores que a gente vem passando no universo de RPA e vou falar principalmente de duas iniciativas que a Redesign tem trabalhado junto de clientes, não só dentro do Brasil. Hoje a gente tem projetos no Brasil, na América Latina, Estados Unidos, Europa. Atendemos grandes companhias e eu vou contar um pouquinho para vocês do que a gente enxerga desse cenário, do que a gente tem vivido no mercado. Não estou aqui para fazer uma apresentação com metodologias de livros. Então, assim, não esperem que a gente chegue aqui e apresente um monte de receita de bolo, porque não tem receita de bolo, gente. Cada empresa aqui é uma empresa. Cada um tem um DNA, cada um tem um tipo de gestão, cada um tem um desenho estratégico, cada um tem uma visão de escalabilidade e de futuro que não é igual e não vai ser igual, mesmo que o segmento seja o mesmo, tá? Então, a gente se preocupa muito em respeitar tudo isso. A gente, em 2019, a Redesign sempre foi uma consultoria que trabalhava com planejamento estratégico, mapeamento, reengenharia de processos, reestruturação de setores, redesenho de cultura. Então, em 2018, a gente abriu um laboratório de inovação interno e a gente começou a pesquisar muito sobre tecnologias que tivessem sinergia com todos esses projetos, né? Principalmente projetos estratégicos. E aí, em 2019, a gente começou a fazer muitas reuniões, né, referentes à RPA. Certificamos a empresa, escolhemos como parceiro exclusivo a UiPath, diante de uma pesquisa muito grande. A gente fez uma pesquisa de 4 meses, comparando plataformas, entendendo justamente o perfil estratégico e de escalabilidade futura que a gente queria trazer para as companhias. E a gente queria realmente que a gente tivesse uma ferramenta extremamente poderosa nas mãos para pensar nesse futuro junto com as unidades de negócio, né? Então, a nossa visão era, nesse momento, trazer para os clientes
o que era o RPA em 2019, muita gente ainda não conhecia nem o conceito de RPA. Automação é um conceito muito antigo, né? De outras eras industriais. Mas automação de processo, estamos em 2022, e ainda é muito novo para muitas empresas, né? E isso é muito normal, isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. A gente conversa com empresas de vários países. E aí, esse era o sentimento das nossas primeiras reuniões. Dani, mas o que é RPA? O que é isso? O que é UiPath? Muitas empresas não conseguiam nem falar o nome, né, da solução. E aí, a gente ouvia de alguns clientes assim, não, mas isso é coisa para daqui a 10 anos. Que isso? Isso é muito disruptivo, isso é muito inovador, isso não vai acontecer com a gente agora. Então, a gente entendeu ali naquele momento, e a gente conversava muito com TI, a gente conversava muito com a área usuária, muito com gestão, e a gente entendeu ali que tinha uma oportunidade muito mais nobre do que só vender licença de software e colocar dentro da TI. Por que isso, gente? Porque, na verdade, a TI, principalmente no Brasil, quem é de TI aqui? Vocês podem levantar a mão só um pouquinho? Nossa, sei lá, 80%, 90% da sala, né? Então, a gente sempre entendeu que a TI, ela é assim, ó, o relacionamento da TI com a área usuária e com gestão era assim, vamos vir aqui, implementar um sistema, quando der problema, a gente liga para os caras, eles vêm correndo aqui, e a gente tinha ali um quartel de bombeiros, né? Vocês já sentiram isso alguma vez? Que a TI vivia apagando incêndio o tempo todo, com problemas que a área usuária trazia, e sistema que não funciona, e máquina que parou? Eu acho que é um sentimento comum para todo mundo, né? Em algum momento da vida aí dentro da TI. E aí, a gente ouvindo os caras de TI falando com a gente virou uma chavinha, né? Que a gente falou assim, gente, olha a percepção de valor que a área usuária tem no dia a dia quando está lidando com a TI, que, na verdade, quando a gente está vivendo aí uma revolução industrial, quando a gente está vivendo essa transformação digital, era para ser um setor nobre dentro das companhias, né? Então, a gente ficou percebendo ali, estudando, qual é a percepção de valor que as áreas usuárias têm no dia a dia com novas ferramentas que chegam. Como é que é essa percepção de valor, né? E a gente via que tinha muito duelo dos usuários com a tecnologia e dos usuários ali o tempo todo encarando a TI como se fosse bombeiros apagando incêndios, né? E aí a gente começou a conversar muito com as áreas de tecnologia e a gente entendeu que esse é um movimento, o movimento do RPA, ele é nobre a ponto de empoderar as TIs dentro das companhias no mundo. As TIs estão virando áreas extremamente estratégicas. Por quê? Porque através dessas tendências tecnológicas, a gente está conseguindo redesenhar toda a operação, trazer uma eficiência que nunca foi vista antes. E, principalmente, a gente fecha a conta da competitividade. Porque é isso que as companhias estão buscando hoje em dia. Elas querem estar muito mais eficientes e competitivas. E quando a gente olha para o futuro e a gente fala assim, a companhia, o direcionamento estratégico chega e fala, a gente vai crescer tantos % nos próximos 2 anos, significa que a gente vai trazer escalabilidade, que a gente tem que executar todos aqueles processos que a gente executa hoje, que a gente vê erro, retrabalho, hora extra, problema, com um volume muito maior, num prazo muito rápido, num curto espaço de tempo. Então, a gente pensou nesse momento, cara, se a gente sempre fez planejamento estratégico, mapeamento e reengenharia de processo, reestruturação de setores, a gente tem que ajudar essa galera a empoderar essa nova era, essa nova fase e fechar essa equação. Nesse momento, a gente viu que tinha uma possibilidade de unir 2 lados incríveis, que é a área técnica, a TI, com a área de negócios. A gente juntar, e como diz a minha camisa aqui, a transformação nos une. A transformação ela está aqui para trazer o humano de forma responsável e amigável para o jogo, né? Para a gente poder viver isso tudo junto. Mas como é que a gente ia fazer isso, né? Então, a primeira virada de chave, e sorte a nossa ter estratégia, sorte a nossa ser uma consultoria que sempre teve um skill de estratégia muito forte, que é o primeiro desafio era provar conceito para aprovar grandes projetos.
E hoje tem muitas empresas que ainda chegam para a gente e falam, Dani, a gente está se encorajando, a gente quer começar, a gente não sabe como. Então, a gente, nesse momento, a gente falou, cara, vamos fazer 2 metodologias de business case. Uma para empresas menores, que querem só ter uma célula de automação e começar tímidas. Outras para as companhias que querem começar de forma agressiva. De forma que vai pegar o primeiro projeto, a primeira onda de automação e já vai prototipar um COI dentro dessa primeira onda, estruturando e preparando ele para demandas serem retroalimentadas e esse fluxo não parar mais. Então, mais do que pensar numa fábrica de automação, com modelos que a gente pensa, o custo mensal ali é igual todo mês, a gente tem um formato aqui super tradicional, a gente quer ser disruptivo quando a gente está falando em solução e iniciativas que vão simplesmente evitar os gargalos que os COIs podem ter no futuro. E como que a gente pensa nisso, né? A segunda virada de chave, eu acho que é a gente pensar que mais do que a gente dizer que tem a tecnologia de RPA, é a gente fazer essa mudança através do RPA acontecer no dia a dia, né? Então, o grande diferencial que a gente tinha ali e que os clientes começaram a enxergar e trazer para a gente como feedback é, caramba, vocês não são só mais uma consultoria de TI do nosso lado. Vocês são os caras que vão sentar e vão desenhar a estratégia junto com a gente para a gente fazer essa equação fechar de uma forma rápida. Então, a gente viu que a gente começou através desses business cases e eu passei o ano de 2019 e o de 2020, de setembro a dezembro desses 2 anos, porque são épocas de previsão orçamentária nas companhias, fazendo e desenhando esses business cases e esses planejamentos de entradas de RPA. E aí, o que acontece? Claro que tudo que a gente planta direitinho, a gente colhe, né? Então, a gente fechou diversos projetos, a gente cresceu, a gente impactou muitos clientes positivamente. E hoje, a gente, nesse momento que eu estou contando a história para vocês aqui, parece que é uma história de 10 anos atrás, né? De décadas passadas. Isso é de 2019 para cá. E isso faz a gente perceber o quanto está extremamente acelerada a onda de automação. O quanto que a gente precisa ter do nosso lado empresas que realmente vão fazer a equação fechar. Mais do que fazer rápido, mais do que trazer uma solução de RPA que vai entrar na companhia de uma forma rápida ou barata, a gente precisa pensar em assertividade. Porque o momento que a gente vive no mercado é exatamente o momento que vocês estão vendo aí, ó. Hoje a gente tem 3 grupos de empresas. Se vocês pararem para pensar nas conversas que a gente tem nas comunidades de RPA, nas comunidades de negócio, são exatamente esse aí é o raio-x do mercado hoje. As empresas que estão se encorajando, porque já viram ou concorrente, ou um colega que é de outra TI, que botou e fez sucesso e está bacana, e agora eu tenho que trazer para dentro da minha TI, e agora eu vou ser obrigada a fazer isso, porque essa é a tendência, esse é o mundo, e eu não posso ficar fora. Diretores que vêm em outras companhias com uma saúde financeira e uma saúde operacional de eficiência muito grande, olhando para o lado e falando, cara, eu quero aqui dentro também, né? As empresas que estão revisando, que por algum motivo no passado fecharam, ou com plataformas que não conseguiram avaliar muito bem, ou com plataformas que principalmente hoje não trazem escalabilidade. Essa é uma dor que está latejante no mercado hoje. Muitas empresas tomaram a decisão de comprar plataformas que às vezes eram uma única exclusiva tomada de decisão por preço, por custo, sem fazer um planejamento estratégico, sem olhar para frente e sem principalmente pensar em escalabilidade. O meu bate-papo aqui hoje, gente, é sobre fábrica de automação. Então, é inevitável usar essa palavra várias vezes, porque até quem ainda não usa automação, até quem está desejando, tem que pensar em escalabilidade. Então, quando eu estou falando de escalabilidade, eu estou falando que a gente tem esses 3 cenários, empresas que estão pensando, e eu preciso tomar a decisão, e a decisão tem que ser assertiva logo no início. Empresas que já decidiram e voltaram atrás. A gente teve, no primeiro semestre desse ano, uma onda absurda de clientes parando para revisar as suas áreas de automação.
Eu falo isso principalmente para servir de inspiração, né, para que a gente pense sempre nos próximos passos de forma estratégica. Quando a gente está falando que um cliente está revisando, a gente está falando de dois problemas. Ele não olhou a área operacional, ele não teve o cuidado de fazer o que a gente chama dentro de uma fábrica de automação do módulo pré-automação. O módulo pré-automação, ele visa trazer planejamento e priorização de demanda em cima de ganhos para trazer um ROI extremamente acelerado. Isso demanda de uma visão técnica muito bacana, porque se eu preciso trazer um ROI acelerado, se eu preciso trazer assertividade, eu preciso entender grau de complexidade das minhas demandas, para saber qual é o sizing, qual é o licenciamento que vai me atender nesses graus de complexidade, e principalmente volumetria e estratégia de ganhos. As estratégias de benefícios hoje, elas são grandes diferenciais em aprovação de business case que a gente faz com diversas companhias mundo afora. Num terceiro grupo de empresas, a gente tem as empresas que tiveram sucesso nas primeiras ondas de automação e estão alavancando. Essas prototiparam, pilotaram, fizeram as primeiras ondas e estruturaram seus COIs. Só que a gente vive outras dores. O mundo não é perfeito e a gente sempre tem que melhorar. Então, quando a gente está falando que escalabilidade é a palavra e que tudo que a gente desenha numa etapa pré-automação, a gente tem que entregar, vocês concordam comigo? A gente tem que entregar. Se a gente faz um planejamento estratégico e a gente diz, e se a gente faz um business case e a gente diz que o payback daquela primeira onda de automação vai ser batido com 9 meses, com tantas horas economizadas, com tanto dinheiro economizado, a gente tem que monitorar esses ganhos, provar a quantidade de ganhos em horas, em ocupação de robô, em saving financeiro, para que a jornada seja retroalimentada. É um problema hoje comprar licença de robô? Não deveria ser. Por quê? Porque a operação tem que pagar. A operação tem que trazer e a gente tem que incentivar, fomentar e inspirar cada vez mais o uso de robô para eficiência. E, principalmente, quantos robôs a gente comprar, quantos ROI acelerados a gente tem que ter. Essa equação só fecha se a gente fizer o trabalho de casa direitinho. Então, hoje, o terceiro grupo de empresas que já está vivendo automação, e a gente tem clientes que estão vivendo automação aí com 3 anos, né? A gente tem hoje esteiras de inteligência artificial encapsulando bots de automação com processos de área jurídica, fazendo classificação, extração. Então, a gente tem bots ali que estão extremamente nobres, vamos dizer assim, né? Com machine learning já construídas, treinadas, retreinadas, encapsuladas a esses bots. Então, a gente está vivendo, com alguns clientes, uma fase muito nobre. E estamos preparados e com todo esse skill prontinho para os clientes que estão tímidos e querem começar, mas querem começar de forma assertiva, né? Hoje, as empresas que já fizeram as primeiras ondas de automação, que já têm um COI estruturado, elas vivem algumas dúvidas, algumas preocupações. Quais são as preocupações? Se escalabilidade é a palavra, imaginem vocês. Um monte de gente aqui deve ter COI, deve ter célula de automação, e sabe muito bem o que eu vou falar agora. Foram descobertas, dentro das áreas operacionais, dentro das diretorias, das áreas executivas, que sim, o RPA é tendência, que dá resultado e que é incrível. As áreas de executivo estão pressionando, esmagando muitas TIs para que sejam entregues o maior volume de automações possíveis dentro dos anos. Eu tenho certeza que um monte de gente aqui concorda comigo. Pode balançar a cabecinha, pode mandar um uhul, estou nessa pressão aí, Dani, porque eu sei que tem um monte de cliente aqui e eu estou vendo que todo mundo está vivendo essa onda. E as preocupações que a gente tem hoje, gente, é exatamente isso aí, ó. Como que a gente vai dar conta do volume de mapeamento e desenvolvimento dessas demandas? Como é que eu, com o meu COI, com 4 pessoas, com 7 pessoas, vou dar conta desse monte de diretor, gestor, executivos, acionista, pedindo cada vez mais automação? Como é que a gente fecha essa equação, pessoal?
Como que a gente vai ser rápido o suficiente para atender todas as demandas sem gerar gargalos? Eu não posso ter um gargalo em etapa pré-automação, mapeando essas oportunidades, desenho as is, to be, aprovação, para entrar numa esteira de desenvolvimento, desenvolver tudo, fazer teste, operação assistida. Como que eu vou evitar essas dores dentro do meu COI? Essa é a dor dos grandes grupos, das grandes companhias que estão há 3 anos aí estruturadas. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai, além do RPA básico? Eu posso começar com RPA básico, mas daqui a pouco eu posso ter casos de uso extremamente complexos dentro das áreas de negócio. Uma área de negócio não é igual a outra. Eu posso fazer, no meu financeiro, um monte de automação simples, com uma onda, sei lá, com 40 automações, e ó, moleza. Eu posso implementar isso tudo em pouquíssimas horas, em pouquíssimos meses. A gente está falando de RPA e a gente está falando exclusivamente da UiPath, que a gente trabalha com a UiPath, não trabalha com nenhuma outra plataforma no momento. E a gente tem ganhos absurdamente escalonados através da facilidade que a gente tem com a plataforma. E não é qualquer um falando, porque a gente tem um laboratório de inovação que comparou todas as ferramentas diante dos business cases que a gente tinha para apresentar. Então, hoje, pessoal, quando a gente está falando que a gente quer ir além do RPA, eu quero ter o poder nas mãos como COI para enfrentar alta complexidade e trazer inteligência para a operação. Eu tenho que ter suporte de inteligência artificial para esses bots? Sim, claro que sim. Eu vou entrar em áreas que eu preciso disso. E se eu não tiver isso, eu vou ser aquele grupo que tem que parar para revisar a plataforma, que tem que parar para revisar a técnica, que tem que parar para revisar investimento, porque eu não tomei a decisão certa pensando na escalabilidade futura. Então, pessoal, aí, nesse momento, a gente tem uma virada de chave. Que o desafio que a gente tem hoje com os times das grandes empresas é: a gente participa de reuniões com a área de diretoria, executivos e acionista apresentando business case, e eles falam para a gente: ah, beleza, a gente tem uma onda aqui absurda de automação. E o que a gente vai fazer? A minha TI vai trocar moeda? A minha TI vai economizar dinheiro na área operacional e vai trazer um time de 50 caras ali dentro de TI, dentro do COI, para poder atender essas demandas? Claro que não. Isso não vai fechar a conta. Então, hoje, quando a gente pensa em estruturar um COI, a gente precisa estruturar um COI com inteligência. E um COI inteligente, ele tem braços de execução e alavancas para que essa escalabilidade feche a conta no final do período, que é onde a gente vai monitorar os ganhos. Então, a união de tudo que a gente tem de skill fez a gente pensar em inovação mais uma vez. Então, a nossa visão estratégica, o nosso skill estratégico, a visão de escalabilidade e alta qualidade nas entregas técnicas, considerando que somos um parceiro extremamente focado, dedicado a uma única plataforma que trabalha com labs de inovação voltado para ela 24 horas por dia, não que é robô. Ali eu tenho humanos trabalhando, mas 8 horas por dia dedicada a pesquisa e estudo para alavancar isso. A gente precisa entender, nesse momento, que a gente tem a decisão de trazer as fábricas de automação. A gente está há 1 ano e meio, e não adianta eu falar para vocês, tem 3 anos que eu estou fazendo fábrica de automação. Isso é mentira, não tem tempo de RPA no mercado para a gente fazer fábrica de automação há 3 anos. Então, eu estou sendo muito honesta com vocês. A gente está aqui há 1 ano e meio prototipando dentro de um cliente absurdamente gigante, fábrica de automação. Hoje a gente tem diversos clientes com desenho e planos de fábrica. Tem clientes que têm 3 fábricas em paralelo, a gente já está chamando de usina de automação. E a nossa responsabilidade é trazer essas fábricas de um jeito que seja extremamente assertivo e que a gente traga o engajamento e o resultado que a gente precisa fazer. Essas fábricas, elas trabalham com módulos, o cliente pode contratar de formas separadas os módulos que ele precisa. Então, se ele precisa de um módulo pré-automação para auxiliar na tomada de decisão de uma área usuária, ele vai ter. Se ele precisa de um módulo de desenvolvimento, porque ele já tem a pré-automação já feita, ele vai ter. Se ele precisa de um módulo pós-automação, ele vai ter. Se ele precisa de um módulo de Hyper Automation com esteiras só de IA rodando, ele vai ter. Então, a gente tem hoje
uma diversidade de metodologias com modelo de 2 fábricas, uma que é chamada de fábrica POP, que é a fábrica mais popular, a fábrica mais simples, para demandas que ainda estão se estabelecendo, empresas que estão tímidas com esses investimentos, e uma fábrica mais hype, que é a fábrica que a gente utiliza aí, tecnologias como Process Mining, AI Center, enfim, tecnologias mais avançadas que a gente já tem um viés de Hyper Automation. E aí, quando você pensa nos modelos de fábrica, você fala assim, mas Dani, caramba, 3 fábricas de automação, não vai sobrar um humano nessa companhia. Claro que vai. Porque sempre tem espaço para a gente. Porque desde todas as outras eras, a gente tem o que é de melhor, que é a capacidade de aprender e de se desafiar. E a nossa obrigação como empresa de transformação de tecnologia e de RPA é trazer o humano para o jogo de forma responsável e amigável. Então, são 2 iniciativas paralelas para que o movimento seja nobre, para que a gente, sim, consiga fazer a transformação nos unir. A gente tem também uma iniciativa dentro de grandes companhias que hoje querem trazer os humanos para o jogo. Isso também é uma estratégia de evitar gargalos dentro dos COIs, porque se eu trago os humanos fomentando, redesenhando a cultura das empresas, porque muitos desses planos a gente tem junto com RH, endomarketing, marketing, que chegam junto da TI, que abraçam a TI nesse momento, que abraçam os COIs para fazerem a transformação na vida real. O que acontece é que a gente pega esses humanos, a gente fomenta, a gente ensina, a gente mostra casos de uso e a gente traz as pessoas, né, para se redesenharem diante dessa nova era. A gente sabe que muitos postos de trabalho estão terminando, né, e a gente tem a obrigação de criar novos postos e trazer o humano para colaborar. Então, a gente tem a iniciativa de trazer os próprios usuários para serem desenvolvedores através do Citizen Developer, que é um planejamento que a gente tem com companhias para empoderar usuários para trabalharem com baixíssima complexidade. A gente acredita que em poucos anos, até poucos meses, tá? Porque a gente já está com projetos bem avançados, a gente vai ter aí os usuários utilizando a UiPath como a gente utiliza o Excel, com simplicidade, com facilidade, trazendo isso para dentro da rotina, do dia a dia e, principalmente, trazendo o humano para fazer o que ele tem de melhor, que é criatividade, análise, solução de problema. Então, eu vou convidar vocês, eu não quis trazer metodologias de livro, eu não estou aqui também para ficar ditando regra, eu acho que todo esse trabalho é construído a 4 mãos, respeitando as necessidades e o DNA das empresas, junto com os nossos skills, né, com a nossa experiência. Então, eu convido vocês para passarem no nosso stand. A gente montou, a nossa área técnica montou, uma mini fábrica de automação para vocês assistirem uma VR, né, uma realidade virtual, no óculos e conhecerem um pouquinho mais como seria essa dinâmica. Obrigada, pessoal. Muito bem, ó, vai ganhar livro, camisa e a caneca. Essa mulher é boa mesmo, não falei? Vou poder cantar? Vai poder cantar, dá uma palhinha aí. Então. Só se não tiver pergunta, vamos lá, tem 3 minutos. Ou pergunta ou a Dani canta. Agora você que decide. Pergunta, por favor. Ela que falou, não fui eu. E aí, quem vai perguntar? Juarez se levantou para perguntar, não? Então, tô olhando, hein? Se tiver pergunta, não tem problema não. Eu e a gente vai fazer um dueto. Gente, vocês vão sair correndo, melhor não, né? Gente, isso é sinal que todo mundo entendeu direitinho, né? Boa. Ou que tá todo mundo confuso. Ah, que bom, que bom. Mandou bem, Dani. Visitem lá nosso stand, o time tá ali. Tem um time maravilhoso, tá? Na camisa tá escrito Dream Team, porque eles são realmente... Passa lá para conhecer todo mundo, tá? Boa. Obrigado. Excelente. Vamos lá, tirar uma fotinha aqui, ó. Muito bem. Deixa eu vir para mais cá. Pode tirar cá o livro para mostrar o livro também, claro, né? Poxa, a gente estava vacilante, ó. Vem cá, tá? Não, traz a bolsa também. Isso, ó. Vou botar do meu tamanho.